Olá, alunos, tudo bem? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso último encontro da disciplina de treinamento esportivo. E aí, como que foi o desempenho de vocês aí ao longo das lives? O que que vocês têm achado dessa dinâmica de live que nós estamos fazendo? Nessa noite, nós vamos seguir essa mesma linha e nós temos um convidado muito especial para estar conversando com vocês aí, juntamente com o professor Vinícius, ok? Então, antes da gente dar início à nossa live e chamar os dois professores, eu gostaria de lembrá-los a respeito da nossa campanha do Heróis da Educação, tá? Eu acredito que a grande maioria de vocês já participou e a gente pede que vocês também façam a divulgação dessa campanha, porque ela é de grande importância, não só para nós professores aqui da instituição, mas para os professores do Brasil inteiro, tudo bem? Então, só recordando que para realizar essa assinatura do projeto de lei a favor dos professores, tá? É só acessar o site heróisdaeducação.com.br e lá no site clicar em Quero assinar, tudo bem? Para ter acesso a esse projeto de lei, vocês podem clicar ali em Baixe aqui o projeto de lei. E assim vocês podem estar lendo aí quando vocês tiverem um tempo, com mais tranquilidade, conhecendo mais a fundo tudo que esse projeto de lei ele prevê, tudo bem? Então, eu vou chamar aqui para a nossa live o professor Vinícius e também o professor Frederick, tá? Pessoal, o professor Frederick, ele é da Suíça, tá? Ele tem doutorado na área de medicina esportiva pela Universidade de Gant, na Bélgica. Ele é professor, né, pesquisador lá no Instituto da Karolinska, que é um centro de pesquisa nas áreas de medicina em Estocolmo, lá na Suécia, perdão. Ele também é professor sênior de medicina esportiva no Colégio Escandinavo de Medicina em Estocolmo, na Suécia. E o professor Vinícius, ele convidou o professor Frederick para estar participando e compartilhando aí esses conhecimentos a respeito de treinamento esportivo com vocês, tudo bem? Professor Johansson, welcome. It's a great pleasure to have you with us. Professor Johansson and Professor Vinicius have a great presentation, and if you need help, please call me, okay? Thank you. Perfeito. Boa noite, alunos. É muita alegria estar aqui com vocês e com o professor Frederick. Na verdade, a gente já se conhece há um bom tempo com respeito aos nossos treinamentos. Eu já fui para a Suécia conhecer o centro dele, ele já veio para Maiorca, já trouxe muitos jogadores para trabalhar aqui em Maiorca, principalmente o treinamento com a parte física, com a preparação física. Então, eu acho que essa experiência que a gente vai poder ter nessa conversa aqui de 30, 40 minutos, que a gente vai tentar fazer um pouco curta, porque ele tem que falar inglês e eu tenho que traduzir isso, então não vai ser tão fácil, tá? Mas a atenção de vocês em todas as palavras que ele estiver falando e tudo que vocês puderem escrever é excelente. Uma outra coisa, quem tiver mais curiosidade sobre o professor Frederick, ele tem uma página na internet, vocês podem entrar, tá? Chama Tennis Lab, mas vocês entram como Frederick Johansson, colocam Frederick Johansson Tênis no Google e a página dele já vai sair, a primeira lá, tem bastante informação também sobre todo o trabalho que ele faz e até algumas opções de cursos online. Então, tem até a tese dele, tá? Que eu tenho aqui, eu recebi em mãos, que ele trouxe para mim, foi um presente excelente para mim, que tem muita informação aqui. Ele também pode passar isso por e-mail, então é só vocês entrarem nessa página dele, pedirem, e que vocês vão poder receber essa quantidade de informação que é
impressionante, ok? Então, a gente vai começar. Professor Adriano, se você for colocando os slides, vai ser bom já. So, Frederick, good night. Thank you so much to be here for all Brazil, for all these students. I just explained them how you met. So our cooperation here in Mallorca and sometimes in Sweden also, when I went there to see your training, to see how you work, was everything amazing. And always when I have some questions or curiosity about all the fitness in tennis or in the other sports also, it's amazing to talk with you. So thank you so much to be here. Thank you very much, Winnie. It's a pleasure to be here, and hope we can have a nice 30-35 minutes or whatever we will end up with. So I'm looking forward to this talk with you, and I'm not sure if they can interact, but I think you can by the chat. So I'm really looking forward. So you Excellent. Go ahead, Winnie. Ok. So, o professor Frederic agradeceu por estar aqui. Ele realmente é um prazer ele estar aqui com a gente. E vamos para frente aqui, que a gente tem 35 minutos, não quero perder muito tempo com a apresentação. So, Frederic, let's go. Professor Adriano, pode passar para o próximo slide. So, here, I think it's very, very important for us just to understand, to really understand that thing about train smarter and train harder, you know. When you start with this, we can exchange also with something about the ages, what you explain me about how many hours the player can training by the age or more or less it. So if you can just discuss a bit and talk a bit more for us about it, will be perfect. I just translate for the students now. So, então, para todos os alunos aqui, eu pedi para o professor Frederic explicar um pouquinho para a gente sobre esse tema de treinar mais inteligente e treinar mais forte também, que é o que a gente sempre veio falando de train smart and train harder, ok? E também pedi para ele explicar um pouquinho sobre o tema das idades, de quantas horas a gente deve treinar, dependendo da idade de cada jogador. Okay, Frederic, go ahead, and I'm here to learn also. Okay, and you just one question, Winnie. You will translate whenever you feel, or when I stop, or how much do I talk before you translate? I think the best way is like you say one time and stop. When you stop, I can translate, because I don't translate perfect your words, but I translate like what I understand, and then I can pass it for the students. Okay, I understand. So I think we will divide this slide in two parts. One is age-related training, and the other one is train smarter and harder. Ok, então a gente vai dividir esse slide em duas partes, ok? Que é age-related training, ou seja, a idade relacionada com o treinamento, e a outra parte é train smarter and harder, que é treine de uma maneira mais inteligente e também de uma maneira forte, ou seja, de uma maneira dura. Ok. Okay, so with age-related training, it's not a new concept. It's not my concept. It's just something that has been out there for many years now, and it's basically a model for when you should try to train what. In what age are you most when do you have an open window for speed, strength, aerobic, anaerobic conditions? Ok. Então, esse tema de age-related training não é uma coisa nova, não é uma coisa que vem dele, já é algo muito estudado, mas é onde você tem as janelas para treinar as coisas específicas, ou seja, que momento treinar velocidade, que momento treinar flexibilidade, que momento treinar força, dependendo da idade de cada atleta. However, there has been some misconceptions, I think, because some parents, some coaches, some players
believe that if you miss out on training, for example, let's say frequency of speed when you're 9, 10, or 11, it's impossible to train that when you're 14 or 15. And that's a misconception. Ok. Tem um grande erro de entendimento aí por parte dos pais, treinadores e até mesmo atletas, que se você não puder treinar a velocidade quando você tem 9 ou 10 anos de idade, vai ser impossível que você melhore a velocidade treinando com 14 anos de idade. Então, isso é um erro. Na verdade, não é assim. So I think what we have to do as coaches or physical strength and conditioning coaches, I think we should relate to age-related training. We need to understand that the younger you are, the easier it is to learn, especially coordination skills. Então, o que a gente tem que pensar como preparador físico é que quanto mais jovem você é, ou seja, quanto mais jovem o atleta é, mais fácil é para aprender os temas coordenativos, ou seja, a coordenação motora para um possível futuro com um bom treinamento. Because let's say if you're 9, 10, or 11 and you don't perform coordination training, one day you will be 16, 17, 18, and you will all of a sudden notice that your player, no matter if it's tennis, soccer, or whatever, you will notice that your player has a lack of skills. And that could be due to the coordination that should have been done much, much earlier. Então, o que a gente pode se dar conta ou ter isso em mente é que se o atleta não tiver um bom treinamento da coordenação motora com 9, 10, 11 anos de idade, o que pode acontecer é que quando ele estiver treinando futebol, tênis ou outros esportes com 16 anos de idade e ele está treinando a técnica, você encontra uma dificuldade de algum tipo de movimento na coordenação para fazer algum gesto técnico. Então é aí onde que acontece um pouco o problema por não treinar enquanto é jovem. And another example could be, let's say, strength training, that if you start working with strength training in too late, so to speak, that you're maybe 16 or 17 or 18 when you start, you will all the time have to catch up with strength instead of being ahead of strength. Então, se o atleta começar a treinar muito tarde, treinamento de força, strength training, o que acontece? Você sempre tem que ir lutando, buscando para encontrar a força. Você não vai conseguir o seu máximo rendimento de força. I think this included about the technique, no? Because you lost a lot of time by the technique, no, Frederick? Yes. So I think what you need to understand with age-related training is that although you might not do everything at the exact time because it's individual in the end, but if you all the time only do tennis, and there's no other skills involved, you will at some point at 14 or 16 or 18 or 20, you will run into a dead end and you will not develop anymore. Ok. Então, o que a gente tem que entender com a idade relacionada ao treinamento é que se a gente fazer somente uma atividade, ou seja, somente tênis, vai chegar um momento que o corpo se estabiliza e aí é muito difícil de continuar essa melhora. Ou seja, é muito difícil, o que o professor falou é importante, é muito difícil de conseguir treinar especificamente cada coisa na sua idade, né? Nas fases sensíveis. Cada coisa na sua idade, perfeito, porque é individual. Então, por ser esse treinamento individual, a gente tem que tentar treinar mais coisas e não somente uma.
I think is good for them, Frederick, to understand about that age-related training is about the biological age, right? Yes. Because of this is very individual. It's very individual, and it's biological age. So I think you have to follow your player or your athlete on an individual level, but as a frame model, you can still try to understand the concept. Então, o que a gente tentou explicar aqui é que essa idade relacionada ao treinamento é uma idade biológica. O que é a idade biológica? É quando você mede a idade óssea através do raio-x da munheca e identifica qual é a idade biológica do seu jogador. Pode ser que o seu atleta tenha 12 anos, mas a idade biológica dele é com 14 anos. Igualmente, como o professor Frederick falou, que é um treinamento super individual, mas, às vezes, nós, como preparadores físicos, é quase impossível trabalhar tão individualmente assim, porque senão ia ser muito caro para o atleta. Mesmo tendo um grupo maior, é importante entender os conceitos, ou seja, que momento, mais ou menos, você vai trabalhar cada coisa. So, to summarize the key points with age-related training, it's really to look at the best athletes. Once you're like 20 plus, we know that the best athletes are really good at almost everything. They have flexibility, they have speed, they have coordination, they have strength, they have the skills for the sport. Of course, there are some athletes that can get away with something, but in general, they are really good athletes no matter the sport. Então, para resumir um pouco a idade relacionada com o treino, é só vocês olharem os atletas de alto rendimento, acima de 20 anos, que eles são realmente completos. Eles são bons em flexibilidade, em força, em velocidade, em técnica. Então, essa é um pouco a explicação do porquê da importância desse slide, não? O porquê da importância da idade estar super relacionada com o treino e o que você deve treinar. So I guess you could say that first you become an athlete and then you choose sport. Very good. Então, o que o professor Frederick fala é que primeiro você tem que ser um atleta, ou seja, primeiro um atleta completo, e depois você elige ou você escolhe um esporte específico para treinar. Very good. Okay. So if we move over then to the right side, we train smarter and harder. And smarter and harder was a saying from Professor Tim Gabbett from Australia, who has done tons of work in load management. Então, indo para o slide do lado direito, né, para a figura do lado direito, esse tema Train Smarter and Harder são palavras referentes ao professor Tim Gabbett, da Austrália, que é um gigante, ou seja, um grande profissional no tema do treinamento de força. They know about Tim Gabbett, Frederick, because I did one class like with a lot of reference from Tim Gabbett. Okay. Just from the conference that I had there in the symposium. Yeah. In Stockholm. So very good. That's great. Yeah, that's very good. Yeah. So I think my key points from training smarter would go back to age-related training, and training harder is just how it is if you want to try to be a professional athlete. Então, o que ele comenta aqui é que se ele vai falar de train smarter, ou seja, de treinar de uma maneira inteligente, ele volta para o slide, para a figura do lado esquerdo, realmente relacionando o que você deve treinar com a idade. E treinar mais duro, ou seja, treinar mais forte, que é o harder, é realmente como está escrito. Se você quer ser um atleta de alto rendimento, não tem outra escolha. Você realmente tem que trabalhar muito duro cada dia. And I think for many young athletes and also older athletes, of course, but
especially when you're young, one of the biggest obstacles to come over is not to get injured. Excellent. Yes. Então, dos grandes obstáculos para os atletas jovens é que você não tenha lesão enquanto você está treinando. This is one of the biggest problems we have in Spain. Esse é grande problema que a gente tem aqui na Espanha, porque eles só treinam duro, mas não treinam de uma maneira inteligente. I think injuries is it's a pandemic. I agree. I agree. O que ele falou é que as lesões é uma pandemia, e realmente é uma pandemia. I agree because, I working with a lot of tennis coaches, and the tennis coaches, they just want more, and more reps, and doesn't matter how the player is, they have to work hard, suffer, and this, in like a long term, will be an injury. You teaching me it, so I learned it when we program the session in the morning to be harder, and then in the afternoon we do serve and return a little bit more slow. Like was one amazing week. I remember we trained, and it was very good. I just translate for them. Então, teve uma semana que a gente trabalhou juntos, eu e o professor Frederick, com os jogadores dele, e eu sempre fui um treinador de treinar duro, quanto mais melhor. E o professor Frederick, ele veio e falou assim, não, Vini, a gente vai, de manhã, a gente treina duro, só que no treino da tarde, a gente vai treinar mais técnica, mais específico, saque e voleio, que não é tanto volume, é mais intensidade alta, mas o volume é mais baixo. Então, a gente conseguiu equilibrar bastante essa semana. O que aconteceu? Treinaram bem, chegaram no final da semana com uma boa energia, não estavam tão cansados e não gera lesão. So I think what you need to understand is that when you train, if you train hard, your tissues like muscles and tendons and skeleton will adapt to that load if you go in a reasonable pace. But if you go too fast, too soon, too often, you will break the tissues. Ok. Então, se você treina duro, se você treina mais forte, os teus músculos, tendões, eles vão demorar um pouco para se acostumar. Ou seja, se você quer treinar forte e treinar muito rápido, se você quer ir muito rápido para esse treino forte, ou seja, não for gradativo, chega um momento que tendão, músculo vai romper, não vai conseguir manter. So I think that's a key point for you to your take-home message, that remember that if you don't train hard, the tissues will never adapt, and if the tissues never adapt, the players will get injured. Então, aí é um bom exemplo. Se você treina duro, super rápido, ou seja, a tua musculatura, os teus tendões, eles vão estar sempre sofrendo, não vão poder recuperar, então você nunca vai treinar duro e de uma maneira inteligente, porque o teu corpo nunca vai estar recuperado. And also I think when you plan the sessions, you have to think that you have to prepare the players for worst case scenario, not best case scenario. So in tennis, you cannot prepare players to play one serve and one forehand, because then you will have problems. So you have to prepare them to play many strokes. Very good. Então, uma coisa que ele ressaltou aqui é que quando você prepara uma sessão de treinamento, você tem que estar preparando o seu atleta para o pior caso que pode acontecer. Né? O exemplo do tênis, não vai fazer um saque e uma bola. Não, ele vai fazer um saque e 20 bolas. Ou seja, o atleta realmente tem que estar preparado para a pior situação que pode acontecer no seu esporte. Ou seja, a pior situação é a situação mais difícil. Ok, Winnie. Okay. So we'll change okay, slide. Adriano. Professor Adriano, podemos passar para o próximo slide? Okay, so here, Frederick, is just
for them to understand how important is to plan the year, or to plan 6 months, or to have one plan to follow, to follow your athletes. You also teach me it and help me a lot with my players about that. So I think your words for them will be important. All right. So I think, first of all, I think many coaches, at least in Sweden, they don't have a plan. So that's the first. They don't. There's no plan. Então, muitos treinadores na Suíça, em Espanha also, e na Espanha também, eles não têm um plano. Faz muito tempo que eu estou fora do Brasil, não sei como é que tá, mas eles não têm um plano. Esse já é um grande problema. So let's say if you're coming to Stockholm for holiday, it would be okay not to have a map, because you can just wander around and see where you end up. But if you're trying to become a professional athlete, that will not be a good strategy. Ok. Então, se você vai para Estocolmo, por exemplo, de férias, né, para visitar Estocolmo, ok, você pode ir lá, dar uma caminhada, ver como são as coisas, decidir em cima da hora. Agora, para ser um atleta de alta performance, de alto rendimento, isso não é uma boa solução, ou seja, você realmente deve ter um plano. And then the next thing will be that once you decide, okay, you have a plan, so that is number one. Once you have that, you need to know where to go, but in order to know where to go, you need to understand where you're coming from. Então, o primeiro passo é realmente ter um plano, né? Ou seja, aonde você vai. Mas também, sabendo aonde você vai, você precisa saber da onde você veio. So let's say you want to go for 20 hours of training per week, but you're coming from 8 hours of training per week, then you have a problem. Então, se você quer treinar 20 horas por semana, mas você veio de treinar 8 horas por semana, então você tem um problema. So that means that if you say that you want to go for 20 hours, and at the moment you're coming from 8 hours, then you might need to do a kind of a step 1 is 8 hours and your end goal is 20 hours. So you need maybe 2 years, or you might need 3 years to fill that up. Então, olha, essa informação é importantíssima, alunos. Ou seja, o professor comentou, se você veio de um treinamento de 8 horas e você quer terminar realmente treinando 20 horas por semana, você vai demorar como mínimo 2 anos ou até mesmo 3 anos para conseguir esse objetivo. So this means that if you want to train high volumes, you need to start early. Isso significa, se você treina um volume muito alto, se você precisa treinar um volume muito alto, você realmente precisa começar mais cedo. So therefore, it's very important that we have good, educated coaches in young ages. Então, é muito importante ter profissionais com uma ótima formação para crianças pequenas, ou seja, na idade infantil dos treinamentos. And that would bring us back to what we said in the last slide, that first you become an athlete and then you choose, meaning that first you put in a lot of hours trying to build volume, and then from that you try to do more specific volume into tennis or whatever your sport is. Então, com essa explicação, vocês podem entender o que a gente falou antes, que é muito importante você primeiro ser um atleta, ou seja, primeiro ser um atleta com um alto volume,
fazendo muitas modalidades para que você chegue no futuro e possa fazer tênis, natação, handball, hóquei, ou seja, o que você decidir numa parte mais específica. Mas você vai precisar de um grande volume desde o começo, para quando você puder treinar mais específico, você continuar treinando perto das 10, 15, 20 horas semanais. And if you're going to do a yearly plan, I would recommend that you first you write the priorities first. So you want to prioritize, let's say, high intensity tennis, or you want to prioritize your priorities are strength training. So put whatever you want to prioritize in first. That's your number one. Perfeito. Então, quando você vai fazer uma planificação anual, você realmente tem que colocar qual é a sua prioridade. Primeiro, a sua prioridade. Se a sua prioridade vai ser aumentar a força, se a tua prioridade vai ser realmente treinar uma parte específica de tênis, se a tua prioridade vai ser melhorar a flexibilidade. É muito importante ter uma prioridade na planificação anual. And the more you prioritize, or the harder you train, the more you put in your schedule for your players, the more recovery you need to put in. Quanto mais coisa você coloca na programação do seu atleta, ou seja, você quer treinar a força, a flexibilidade e a velocidade, mais você precisa colocar a recuperação. Ou seja, mais treino de recuperação você precisa colocar na planificação. So if you would put in high volume weeks and recovery weeks, then the rest of the weeks will be somewhere in between, and all of a sudden that will be your periodization. Então, se você colocar muitas, ou seja, semanas de treino, você vai ter que colocar semanas de recuperação. 2 semanas de treino, semanas de recuperação, semanas de treino, semanas de recuperação, e no final, isso vai ser a sua como periodização. Okay, Winnie, we'll go to the next. Ok, vamos, professor Adriano, próximo slide. Okay. So here, Frederick, is like just more the one like little explanation for them, how we can manage a little bit the volume and intensity. In the next slide, we have more about the RPE, but here more to talk about volume and intensity, how to work with that. Yes, okay. So let's say you are at 10 hours per week and you want to go to 15 hours a week. Então, se você treina 10 horas por semana e você quer chegar a treinar 15 horas por semana. And at the moment, your 10 hours are really good hours, so you perform really well. But then you will have a problem because you cannot put in another 5 good hours. Então, até o momento, as suas 10 horas são 10 horas que você tem um bom rendimento. Mas você vai ter um grande problema, porque você não pode colocar 5 horas, porque as próximas 5 horas que você coloca não vai ser com a mesma qualidade de rendimento. So then you have to decide if you want to increase volume and don't worry about intensity, or if you want to put in more intensity, but then you cannot go so much for volume. Então aí você vai ter que decidir se você quer aumentar o volume, mas você não dá importância para a intensidade, ou se você vai querer seguir aumentando a intensidade, então você não vai poder colocar muito volume no treinamento. And my recommendation would be that you would firstly go for 1 more hour of intensive work. Então, o conselho do professor é que melhor que você passe a 1 hora a mais
não às 5, mas 1 hora a mais de treinamento com uma alta intensidade. Then maybe the next hour could be something more towards volume, containing maybe some technical detail if we're talking tennis, or something low intensity if we're talking fitness. Could be flexibility. Ok. Então, a próxima hora que você vai acrescentar no treinamento, você pode colocar, falando de tênis, falando do esporte, você pode colocar alguma coisa mais técnica, ok? Can you repeat about fitness? Yes, so if you have high intensity tennis 1 hour, then I would recommend that the next hour would be lower intensity, even if it's fitness. So it could be flexibility or coordination or rhythm or something else. Ok. Então, quando você coloca a hora de intensidade, a próxima hora de treinamento deve ser, ou seja, trabalho de coordenação ou alguma coisa que não seja tão intensa outra vez. Yes. So if we then can connect with the next slide, I think, Winnie, with the RPE. Yes. Professor Adriano, podemos passar? Before the next one, we have this one. For me, was very important, this slide, Frederick. Yes. Okay. So we'll do this in between, huh? Yeah. Or do you want the other one? For me, No, this is fine. This is fine. Okay. So what you see here is to the left is under 12, and then the blue one is 13, next one is 14, 15, 16 years old. And what you see is a very slow progression from year to year in volume. Então, aqui o que vocês estão vendo, aquele U12, U13, U14, U15 e U16 é a idade dos jogadores, tá? Chama Under 12. Então, vocês estão vendo uma progressão muito pequena em relação ao volume dos atletas. So, of course, you need volume, but as we just said, you also need to make sure that if you only progress in volume and intensity goes down, that will not be a successful move. Então, o que vocês devem tomar cuidado é que se você aumenta somente o volume de treino, mas a intensidade baixa, porque o atleta não consegue manter essa intensidade de treinamento, não vai ser um treinamento de sucesso para o atleta. So therefore, it might be with some players or some athletes that it's individual once they're hitting puberty. So you don't know if they're late bloomers or early bloomers. And because of that, you might not be able to increase volume in the speed that you have thought from the beginning. Então, dependendo de cada atleta, você não sabe se eles começaram tarde ou se eles começaram muito cedo. Então, você vai ter um pouco de problema para realmente aumentar o volume de cada atleta. So, therefore, once again, we need to make sure that once we increase from year to year, we need to bring with us the intensity in training. Otherwise, there's no point of just putting more and more hours in. Então, o que é muito importante é que se vocês aumentam o volume, ou seja, aumentam a progressão, ou seja, as horas de treinamento e até mesmo dias de treinamento dos seus atletas, esse treinamento tem que ser um treinamento de qualidade, ou seja, tem que ser um treinamento aumentando a intensidade também do atleta. And I would say that it is individual, but if you want to have a number to like number in the ballpark, I would say that you can progress with 10 to 15% per year in volume. Muito legal. Very good. O que o professor falou é que mesmo
que isso é super individual, né, para cada atleta, mas se você tiver muitos atletas, essa progressão deve ser de 10 ou máximo a 15% para você aumentar o volume a cada ano de treinamento dos seus atletas. Because once again, once you turn somewhere, and it depends on the sport, but somewhere 16, 17, you need to be able to gear up, so to speak. So if you have done your maximum and you're 14, it will not be good. Ok. Então, quando você tem um atleta que ele chega com 16 anos, se você já colocou o máximo de volume para ele, não vai ser uma coisa legal. Ou seja, quando ele tem 14, ele ainda tem que receber um pouco mais de volume e intensidade. Quando ele chega com 16, ele ainda tem que receber um pouco de volume e intensidade. Ou seja, você sempre tem que ter esse plano para poder seguir crescendo. So once again, so be able to do 800 or 900 hours when you're 16 or 17, you need to start early. So it's always like a 4 or 5 year plan. Então, se você quer que o seu jogador, o seu atleta, seja capaz de treinar 800 horas por ano quando ele tiver 15 ou 16 anos, que essas são as horas mais ou menos recomendáveis para alta performance, o seu atleta realmente tem que começar 5 ou 6 anos antes, ou seja, ele tem que começar a treinar com 9, 10 anos de idade, uma boa quantidade de horas para poder chegar a um bom rendimento. So I think the challenge is to bring the young players safely to the next level from year to year. Exactly. So, a grande luta, o grande obstáculo que a gente tem é fazer com que os jogadores jovens, ou os atletas jovens, cheguem, ou seja, sanos, ou seja, cheguem saudáveis, sem nenhuma lesão, cheguem bem preparados, com 16 ou 17 anos, para realmente continuar o trabalho duro que foi programado para eles. Okay, Winnie, anything else there? No. No, Fine. it's perfect. Okay. Ok, Adriano. Último slide. Vamos passar aqui. Okay. Here's for me, it was very interesting about the RPE because not many tennis coaches and even fitness coaches here in Spain, with my experience, using that. They just thinking what they know and what they plan for the player, and that's it. They never listen the player too much. In your plan, I can see we have to listen the player. So that was very important, and I'm start to using it. It's amazing. I just translate for them. Então, o que tem aqui, pessoal, que eu comentei para o professor, que eu não vejo muito aqui na Espanha, não sei como é no Brasil, mas que às vezes a gente planifica a intensidade, planifica o volume, planifica as horas, planifica o nível de dificuldade do exercício, mas a gente não recebe a resposta do jogador ou do atleta para saber qual é, quando a gente fala RPE, é a percepção de esforço do atleta que foi em relação ao treinamento físico ou ao treinamento técnico. Yes, so just to repeat, I'm sure that you know, but RPE is a rate of perceived exertion when you train. It's the most easiest one is on a scale from 1 to 10. So let's say you do 60 minutes of fitness training, and then you ask the player, how tough was it between 1 and 10? And then they say 10. So then you have 60 minutes times 10. So that will give you 600 units of training load. So if you have 1 hour with really flat out, that's 600 units of training load for that hour. Ok.
Então, só para vocês entenderem sobre RPE, que é a percepção de esforço que a gente falou, a mais fácil é a de 0 a 10, né? Então, se você tem 60 minutos de treino e você pergunta, quando termina o treino, você pergunta para o seu atleta qual foi a percepção de esforço sua, ele fala 10, então vai 10 vezes 60, você recebe 600 unidades de carga de treinamento, para vocês entenderem um pouquinho como funciona. So then you could do, let's say you do 1 hour a day with flat out. So that will give you 600 units a day for 6 days. So that will be 3,600 units, high intensity work. Então, só para entender, ou seja, se você fizer 1 hora por dia, né, esses 60 minutos de treino com máxima intensidade a máxima percepção de esforço do seu atleta, e você soma isso por 6, ou seja, 6 dias de treinamento, você tem uma unidade de 3.600 unidades de carga de treinamento. And then you could do 2 hours more daily for 6 days. So that will give you 12 more hours, but at half the intensity. Mas aí você pode fazer mais 2 horas de treinamento, só que com metade da intensidade desses 6 dias de treino, ou seja, 2 horas mais nesses 6 dias, só que com a metade da intensidade do treinamento. And in the end, then you will have 3 hours of training times the units, and then you can see from week to week how much you actually load the player. Então, com isso, você consegue calcular, semana por semana, qual foi a carga que você utilizou para o seu atleta. But when you ask the question, how tough was it, you need to ask the questions more or less 30 minutes after the session is over. Quando você faz a pergunta, você realmente deve fazer a pergunta 30 minutos depois, quando a sessão termina. Because otherwise they will be very affected by the last 5 minutes of the session. Porque, bueno, olhando de outra maneira, eles vão estar realmente bem afetados com os primeiros 5 minutos da sensação desse esforço. I had that experience, yeah? I did with my players. Just when they finish their high intensity interval training, it's like 8, 9. And then you ask them, like, after, it's like 6. Yeah. Eu falei que eu tive essa experiência com os meus atletas, que você pergunta depois de terminar o treino, é quase 10. E depois que passa meia hora, você faz a mesma pergunta e fala, não, no final foi 6. That's very important. Exactly. And if they play points and they've lost, it's a 10. And if they won, it's a 5. E aí, se eles jogam pontos e se eles perdem os pontos, foi 10. Mas se eles ganham os pontos, a percepção de esforço foi 5. That's very interesting. And to summarize this slide, you can see the colors green, yellow, red. And that is basically, green is match week, so it's not so high intensity. Yellow is high intensity on court, and red is you build the player, you work with strength and you work with rallies on court, etc. Então aqui as cores, para vocês entenderem, é que a verde é mais um treinamento tático, ou seja, como se fosse um jogo, não é tão duro. O amarelo já é um pouco mais um treinamento, ou seja, já trabalha a parte física também mais dura. E o vermelho é realmente uma semana muito dura, ou seja, com uma intensidade alta, seguindo o mesmo volume. And then in the end, you can actually end up with the same volume or the same intensity, so to speak, the same units, but the training could sometimes be very tough. It could be matches, it could be whatever, but you have to keep track of these units, you have to keep track of these colors of the week,
because then in the end, if we go back 4 slides, for example, you can see the yearly plan, and the yearly plan has to be all the different colors. It cannot only be red or yellow. Exactly. Então, você realmente deve seguir essa linha das unidades de treinamento, por mais que você saiba que foi um jogo que não foi tão intenso, ou até mesmo que o treinamento não foi tão intenso, mas a planificação, tendo essas cores e tendo os dados das unidades de treinamento, quando você olha a planificação anual, você realmente consegue ver, ou seja, uma foto de como foi o seu treinamento, né, durante 6 meses, durante 3 meses, ou até mesmo durante o ano inteiro. And then I would say for the end, I would say that if you can control the schedule, if you can control the load, if you put a lot of hours into planning, I think you can control injuries, and by that you can control good development of the players. Perfeito. Então, no final, só para terminar, se você consegue controlar as horas, você realmente, ou seja, toda a planificação, se você coloca muitas horas nessa planificação, seja realmente uma planificação efetiva, você vai controlar as lesões e também vai conseguir controlar aonde foi que o seu atleta teve a sua melhor performance. Frederick, thank you so much. I think we had gold advices here. Was amazing. Even for me, I have a big refresh. Now, all our conversation during this year was amazing. Então, eu agradeci o professor Frederick. Falei que foram palavras de ouro, foram conselhos de ouro que a gente recebeu aqui. Eu lembrei de todas as nossas conversações que a gente teve durante esses anos. E I think we have time for 2 or 3 questions. Let's see if we have some. Então, professor Adriano, muito obrigado aí pela assistência. Eu que agradeço. Thank you very much, Professor Johansson and Professor Vinicius. It was a great presentation. Congratulations. Thank you. So, that's the questions. Vamos às perguntas, então? Sim. O professor tem muito tempo? Como é que a gente está, Vinícius? Só para a gente saber quantas perguntas. Estamos no limite, assim, 8 minutos máximo, porque ele tem que dormir lá, tá a tua família dormir. Tá, ok. Tá, então, primeiramente, a respeito da tolerância ao treinamento, tá? As cargas muito altas quando a gente fala em treinamento coletivo para os jovens, né? Atletas que toleram bem as cargas altas de treinamento, eles podem ter avanços nos volumes de treino ou eles devem seguir os outros atletas, né? De maneira coletiva, de acordo com a idade. So, Frederick, when you have like a group of training, and inside of this group of training, you have more players they are like a bit more tolerant, so they can work more hours with good quality. They have to follow more the group, or they need to work different? Oh, that's a good question. It's always tricky when you have groups, but I think when you have groups, it will take more time of you as a coach in terms of planning. So you need to make sure that you don't plan the sessions after the players that are the most behind. Ok. So you need to make sure that you see to everyone's needs. Huh? Ok. Então, foi uma ótima pergunta. Quando você tem um grupo de atletas, você tem que tomar... Primeiro que você vai ter muito mais tempo para planificar, ou seja, você vai ter que botar mais atenção nessa planificação. E o grande cuidado que o professor falou que você vai ter que tomar é que você não planifique de acordo com os atletas que estão no mais baixo nível, né? Você realmente vai ter que adaptar a planificação para tentar alcançar a qualidade de todos os atletas do grupo. So let's say if you do shuttle runs, Winnie, make sure that the players that are more tolerant to load, make sure that if they all start at the same line and they come back at the same line, but the more tolerant
players, they run 10 or 15 meters extra in the same time. Perfeito. Então, quando você faz, tem o teste de shuttle run, ou mesmo, né, movimentação de intervalo de alta intensidade, que trabalha, por exemplo, de uma linha até a outra 15 segundos, né? Então, você tem que ver que esses que são mais tolerantes ao treino possam fazer 5 ou 10 metros mais com o mesmo tempo que os outros fazem. Ou seja, eles não repetem a quantidade de vezes que os outros fazem. I have this sometimes, Frederick, because you know Jelly, he can do faster of the other guys, but then he just do the numbers of the easy guys because he don't want to suffer. And then sometimes we count and I say, please, Jelly, if you can do one more because you still have time. Yeah. Então, eu dei um exemplo que eu tenho um jogador assim, que ele é super rápido, mas às vezes ele faz a preparação física com jogadores mais jovens e acaba que eles, como se adapta, porque ele não quer sofrer muito ali, ele rouba um pouquinho do treino. Então, a gente conta quantas vezes ele faz, fala assim, Jelly, você tem tempo para fazer uma mais, tá parando antes. Então, essa é uma boa maneira de realmente controlar isso. Professor, aí em relação a quando a gente fala em iniciação esportiva, tá? Houveram algumas questões aqui no chat em relação, por exemplo, aqui no Brasil existem as escolinhas de esportes. Um exemplo é a escola de futebol, que é muito tradicional aqui no Brasil. Às vezes, essas escolas, elas oferecem de 2 a 3 aulas por semana. Nós estamos falando num contexto de treinamento esportivo. Como que isso é visto pelo professor em termos de preparação de atletas? Porque a gente já começa, às vezes, com uma idade muito, muito nova, né? Crianças aí de 7, 8 anos, já se especializando dentro do esporte, e, às vezes, a carga horária também, ela não vai ser suficiente para, né, melhorar as devidas capacidades físicas desses jovens. Então, o pessoal queria saber como que daria para planificar dentro dessa modalidade, qual que é a opinião do professor a respeito e como que funciona isso lá na Suécia. Okay. So, Frederick, in Brazil, there is a very common to have schools of football for very young kids, we can say 5, 6 years old, and they train 3 times per week. And obviously during this training they cannot work in all the motor skills what they need to work during these hours. They just work in really football, very specific of this. So the students want to know what is your vision or your advice about that for really young kids when they do the football schools in Brazil. And what's happening in Sweden with the kids of the same age when they working for one specific sports? How it should be, or how is in Sweden? Okay, it's a big question. First of all, I would never criticize Brazilian soccer. That's my number one take. I think you're so much better in soccer than we are. Still, I believe when you're so young, I don't think you need to specialize. If I would choose a sport, though, I think soccer is a very good sport to be in when you're young, because let's say if you play tennis, you will lack some skills, but soccer is balance, agility, speed, endurance, coordination, etc. So tennis is good, but I think soccer is even better as a starting sport, so to speak. I mean, I would never recommend young people to go into one sport so early, but I understand that they do in Brazil, they do here as well. But I think here in Sweden, we don't have the educated coaches at the young ages. So unfortunately, many players start off early and they develop
good into 10, 11, 12, 13, but all of a sudden it stops. And that's what we started the lecture with, that I think that you need really a big base, skill base, to be able to develop once you get to 15, 16, 17. So I understand that you want to do a lot of soccer or tennis or whatever, but I really think that you need to stay with the broad things, if possible, because sometimes the structure doesn't make it possible in some countries or in some cities. Ok. Então, o professor Freire, primeiro, ele falou que ele nunca vai criticar o Brasil, nunca vai criticar o futebol do Brasil, porque falou que é muito melhor que o futebol da Suécia, né? Mas ele realmente não está de acordo com a especialização tão cedo dos atletas. Ele acha que o futebol, comparado com o tênis, é um esporte um pouco mais completo, porque você trabalha velocidade, trabalha coordenação, trabalha diferentes coisas dentro do futebol. Agora, em relação à Suécia, eles também têm o mesmo problema. O que acontece, o que ele acha, a opinião dele na Suécia, é que os professores não estão bem formados, ou seja, a formação dos professores não é tão boa para realmente preparar esses atletas jovens para que quando eles cheguem no futuro com 15, 16 anos, eles possam realmente estar preparados para receber o treinamento de alta performance, ou seja, que eles cheguem como um atleta ou um jogador de futebol um pouco mais completo. E eu acho que no Brasil acontece uma coisa muito parecida, né? A gente trabalha muito específico, eu até mesmo como treinador de tênis, trabalha muito específico com o jogador, já quer que com 10 anos jogue torneio, com 11 anos jogue torneio, e acaba esquecendo que no final ele precisa melhorar a técnica de corrida dele. Ele precisa melhorar a pisada dele no momento de uma impulsão do salto, porque isso, quando ele for sacar, quando tiver 16 anos, isso aí ele vai ter muito mais força devido a uma boa técnica. Então essa é a grande explicação, e eu aprendi muito com o professor Frederick aqui. Sempre quando meus atletas iam treinar com ele, a preparação física, tinha muita concentração na técnica. Ele sempre me falava, olha, Vini, se eles tivessem treinado isso desde pequeno, hoje em dia ia ser mais fácil para a gente colocar mais carga, para que eles melhorassem a força um pouco mais rápido. Por isso que tem que tomar muito cuidado com a especialização. Obrigado, professor. Eu acho que devido ao horário, fechou, né? Pode encerrar. Existiam algumas outras questões, mas a gente entende essa questão do fuso horário. Tudo bem, professor? Beleza, ótimo. Então, eu gostaria de agradecer a você, né, por conduzir essas 4 aulas, essas 4 lives, trouxe convidados que enriqueceram muito a disciplina, os alunos aprenderam muito através dessas lives, a gente vê pelos comentários, o professor confere aí também pela enquete, né, tá acompanhando. Então, gostaria de parabenizá-lo por conduzir essa disciplina aí conosco. Excelente, professor Adriano, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado, professora e coordenadora Mara também, que foi minha professora lá na graduação. Então, agradeço bastante vocês pela oportunidade. E, na verdade, é um grande prazer ter Frederick aqui, fechando, para mim, com chave de ouro, essa grande matéria e esse grande mês que foi aí, estando com os alunos. Alunos, muito obrigado pela paciência. Eu sei que o meu inglês não é tão bom, mas eu tentei traduzir da melhor maneira possível para vocês. Com certeza, quem entende inglês aí sabe que teve algumas falhas, mas nada, foi um prazer estar com vocês nessas aulas. E sigam para frente, espero que vocês peguem cada conselho aí dessas aulas, que foi, olha, para mim, existem coisas de ouro aí que vão servir para o futuro de vocês. E espero algum de vocês aqui em Maiorca, hein? Quando quiser vir para cá, tá todo mundo convidado, é só mandar um e-mail aí, a gente vê um jeito de trazer vocês para cá. Certo. Professor Johansson, thank you very much for sharing your knowledge and assisting our students. Thank you very much. It was a pleasure. It was a pleasure. Frederick, thank you so much. Thank you, Winnie.
And I see you tomorrow. Hope to see you again. Huh? Alunos, então, muito obrigado pela presença. Nós vamos conversando ao longo da semana. Fiquem atentos aos comunicados, tá? E também ao calendário da disciplina, pois algumas atividades já estão se encerrando, ok? Então, nos vemos aí na próxima disciplina. Parabéns a todos até o presente momento. Até mais. Bye. Thank you, Frederick. Bye.